E aí, tudo bem? Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai construir um panorama bem detalhado aqui no nosso quadro branco virtual. A ideia é montar um mapa mental para explorar de verdade um dos fenômenos mais fascinantes e antigos da humanidade: o deslocamento humano. Olha, é um tema denso, tá? Cheio de dados, rotas, impactos sociais, mas estruturando tudo visualmente, cada peça desse quebra-cabeça vai se encaixar perfeitamente. Bora lá? Dando uma olhada geral no nosso quadro, a gente vai passar por 5 pontos principais: o que é migração, os ciclos migratórios aqui no Brasil, a dinâmica internacional, a crise dos refugiados e, para fechar, a questão dos estrangeiros no Brasil e a xenofobia. Então, começando pela base. O nosso primeiro ponto, bem no centro do mapa mental, afinal, o que é migração? A gente precisa começar definindo a coisa, né? Migração é basicamente todo e qualquer deslocamento de pessoas pelo espaço geográfico. E sabe de uma coisa? Isso não é novidade nenhuma. É um processo antiquíssimo que literalmente mudou as culturas do mundo todo. Mas, claro, com a globalização batendo na porta, esse virou um dos assuntos mais debatidos e complexos de hoje em dia. Olha que dado interessante lá de 2009 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A esmagadora maioria dos deslocamentos não cruza fronteiras internacionais, não. Eles acontecem dentro do próprio país. Para você ter uma ideia, são cerca de 740 milhões de imigrantes internos contra 200 milhões de imigrantes internacionais. Isso meio que vira de cabeça para baixo aquela nossa ideia comum de que migrar é sempre ir para outro país, concorda? Mas por que populações inteiras decidem arrumar as malas? No fundo, a migração é como uma balança, uma equação entre regiões. De um lado, a gente tem os fatores de atração, sabe? Aqueles lugares que oferecem uma qualidade de vida melhor, bons empregos, serviços. Do outro, vêm os fatores de repulsão, áreas com baixa qualidade de vida, violência ou até guerras. O movimento das pessoas é justamente a busca constante por um equilíbrio entre essas duas forças. Para fechar esse nosso primeiro ponto, a gente precisa dar nome aos bois. A migração pode ser internacional ou interna, como a gente acabou de ver, pode ser definitiva, para sempre, ou então pendular. Já ouviu falar? É aquele vai e vem diário, tipo o trajeto casa-trabalho nas grandes cidades. Tem também a sazonal, ou transumância, que muda conforme a época do ano, e a de retorno, que é quando a pessoa decide voltar para as raízes depois de um bom tempo fora. Puxando agora a segunda perna do nosso mapa, os ciclos migratórios brasileiros. Vamos fazer um zoom e focar nos nossos movimentos internos. O século XX no Brasil foi super movimentado, guiado por 3 grandes ciclos econômicos. Lá nas décadas de 40 e 50, a explosão das indústrias puxou muita gente da região Nordeste direto para o Sudeste. Depois, nos anos 60 e 70, o imã mudou para o Centro-Oeste, muito por conta da construção de Brasília e da chamada Revolução Verde no campo. Aí, chegando nos anos 80 e 90, os grandes centros já estavam lotados, o que acabou empurrando a galera para cidades médias e para as novas fronteiras agrícolas lá na região norte. E o que sobrou de tudo isso? Olhando para os fluxos de 2010, fica bem claro. O Brasil moderno é menos concentrado demograficamente e cheio de dinâmicas espalhadas. Só que, repara bem, o fluxo e a atração em direção à região sudeste ainda são traços marcantes. É um padrão que teima em continuar na nossa realidade. Beleza. Agora vamos dar um passo atrás no nosso quadro branco. Terceiro ponto, a dinâmica internacional. Vamos mapear essas rotas globais além das fronteiras. Pensa bem, o período depois da Segunda Guerra Mundial, somado ao fim da União Soviética, mudou a cara do globo. O desenvolvimento capitalista transformou algumas regiões em verdadeiros ímãs globais. Olhando as rotas, não tem como negar. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental viraram os grandes destinos mundiais, atraindo gente de toda parte, com a promessa de estabilidade econômica. E falando em imã, foca na América do Norte por um segundo. A população hispânica e latino-americana nos Estados Unidos chegou à marca impressionante de 56 milhões de pessoas. Isso dá quase 17,6% de toda a população de lá. Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos se tornaram o principal polo de atração para quem sai aqui da América Latina. Agora, a gente não pode falar disso sem olhar para a fronteira que divide essas nações. A diferença no índice de desenvolvimento humano entre o norte do México e o sul dos Estados Unidos é brutal. É exatamente esse abismo que atua como um fator de atração definitivo para a travessia. E qual tem sido a resposta para isso? Políticas de fronteiras super rigorosas, incluindo projetos para construir um muro de mais de 3.000 quilômetros. No fim das contas, é o reflexo direto de uma tentativa de tentar controlar a força gigantesca desses atrativos. Puxando o quarto galho do nosso mapa mental, a crise dos refugiados.
É hora de falar sobre uma questão urgente: os deslocamentos forçados. Aqui a gente precisa fazer uma distinção super importante, tá? Aquele migrante econômico que a gente estava falando, ele vai atrás de oportunidades. Mas o refugiado é outra história. Pela definição da ONU lá de 1951, o refugiado é alguém que foi literalmente empurrado para fora do seu país por um medo fundado de perseguição, seja racial, religiosa, social ou política. É a ausência absoluta de escolha. E a gravidade disso pesa muito nos números. Em 2015, a gente tinha mais de 21 milhões de refugiados no mundo. Olhando para o mapa, as cores mais intensas mostram os países que mais exportam pessoas por causa de conflitos extremos. É o caso trágico de lugares como a Síria, o Afeganistão e a Somália. Mas para onde vai toda essa gente vulnerável? Ao contrário do que muito se debate na mídia ocidental, o peso maior do acolhimento não cai na Europa. Quem acaba recebendo a grande maioria são as nações vizinhas às zonas de conflito, especificamente a Turquia, o Paquistão e o Líbano. Só para colocar em perspectiva, a União Europeia inteira recebe só uns 6% desse total global. Caminhando para a última ramificação do nosso quadro, vamos trazer essas tensões globais de volta para o Brasil e analisar o atrito social que essas ondas migratórias modernas causam. O Brasil está longe de ser um país fechado para o mundo. Os dados mostraram um salto enorme, um crescimento de quase 87% no número de imigrantes em uma década a partir de 2005. E além do pessoal que sempre veio de lugares como os Estados Unidos ou Portugal, cresceu muito o fluxo de trabalhadores da Bolívia e do Paraguai, que acabam sendo absorvidos pelos nossos setores produtivos e de serviços. Mais recentemente, a crise política e econômica na vizinha Venezuela mudou bastante a dinâmica geográfica aqui dentro. Roraima, por fazer fronteira direta, virou a principal porta de entrada, causando um aumento exponencial nos pedidos de refúgio. É um cenário que exige rápida adaptação de infraestrutura e expõe desafios complexos de integração lá na fronteira. E olha, onde tem fluxo intenso e rápido de pessoas, frequentemente rola atrito social, né? É aí que entra a definição de xenofobia, que é basicamente o medo ou a aversão a pessoas e coisas de origem estrangeira. Trata-se de uma crise de identidade e assimilação cultural. Acaba que o imigrante muitas vezes vira o responsável ou leva a culpa pelos desafios econômicos ou sociais internos de quem o está recebendo. E não se engane, isso não é exclusividade nossa. Acontece no mundo todo. As fontes documentam desde o crescimento de movimentos políticos de extrema-direita na Europa depois da crise dos refugiados, passando por episódios contra a população latina nos Estados Unidos, até atritos e ações restritivas lá em Roraima e essa onda global de islamofobia. O mapa deixa bem claro que essa tensão na assimilação de culturas é universal. Bom, com o nosso mapa mental completinho aqui no quadro, todas essas conexões fazem muito mais sentido, não fazem? A gente viu os dados, as rotas históricas e todas as complexidades humanitárias. A verdade é que o deslocamento de pessoas molda e vai continuar moldando o nosso mundo. E a grande provocação que fica para a gente encerrar essa análise é a seguinte: em um mundo tão interconectado, movido por forças econômicas tão inegáveis, como será possível encontrar o ponto de equilíbrio perfeito entre a atração pelo desenvolvimento e a urgência por uma assimilação cultural sem conflitos? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação com a gente.